hoje eu vou te mostrar alguns caminhos possíveis e também o quanto é viável insistir na aprovação. No vídeo anterior, eu iniciei uma série de vídeos para explicar qual a importância de aprovação ou não e quais as possibilidades na não aprovação. Existem muitos caminhos possíveis, existem muitas áreas possíveis e neste vídeo a minha intenção é descrever algumas delas. Aqui eu vou apresentar rapidamente algumas possibilidades. Concursos públicos. Existem carreiras, que são carreiras conhecidas como carreiras policiais, em que a faculdade de Direito vai fazer uma diferença aí para sua aprovação e até para o exercício da atividade. Existem outros concursos, e esses eu acho bem interessantes, que são os concursos para trabalhar nos fóruns. Então, por exemplo, o atendente dos fóruns, aquele auxiliar do juiz que fica escrevendo a ata, todos os concursos das questões dos TRTs, né? Os ajudantes, os assistentes, são concursos que o conhecimento técnico jurídico, a formação em direito, faz uma diferença, mas não há obrigatoriedade de ter passado na prova da ordem. A gente tem uma outra possibilidade que é a área acadêmica. Olha, eu não sou professora no sentido acadêmico, não dou aulas em universidades. O meu trabalho é a mentoria. Porém, a época dos meus estudos, em algumas matérias, a gente tinha professores que eram advogados, tinham uma segunda carreira ou como primeira carreira uma outra profissão e fizeram uma ponte. Então, eu vou dar um exemplo. A minha professora de português jurídico, ela não era advogada, ou seja, ela não tinha carteira da OAB, mas ela tinha um conhecimento jurídico para conseguir passar para a gente o que era necessário. Da mesma forma que em algumas universidades, a professora também não tem conhecimento jurídico. Eu acho que isso é um diferencial. Então, a professora de português, que quer dar aula de português jurídico sendo advogada, é uma carreira acadêmica super legal. O professor de filosofia. E eu tive um professor maravilhoso de história. Ele era advogado, tanto que ele me deu aula de direito constitucional depois, mas ele era também historiador, né, formado em história. Então ele tinha concomitância entre as profissões. Entendo que uma pessoa formada em história e formada em direito, ela não tem a obrigatoriedade da carteira da ordem para dar essa aula de história, certo? Não é uma necessidade, é uma carreira acadêmica. A gente pode estar falando também de pessoas que escrevem artigos, que publicam artigos, elas não precisam, para isso, obrigatoriamente, ter a carteira da OAB. Elas precisam do conhecimento técnico jurídico. E são duas coisas distintas. Por quê? A prova, ela testa conhecimento, mas ela não testa só conhecimento. A prova da OAB, ela tem uma questão que, além do conhecimento, é uma questão interna de cada um. Tem gente que tem dificuldade com prova. Aí, gente, é óbvio, né? A pessoa que tem dificuldade com prova não vai fazer concurso público. Vai escolher uma outra área. Mas até então, perfeito. Estou dando algumas possibilidades. A gente tem a mediação e a arbitragem, que teoricamente não precisa da carteira da OAB, né? Mas precisa trabalhar no centro de mediação e arbitragem. A gente tem as questões dos jurídicos internos. Gente, as possibilidades de jurídico interno são enormes. A gente está falando aí de um consultivo, a gente está falando de alguns procedimentos extrajudiciais, que não há necessidade de assinatura de um advogado. A gente está falando de um preposto na área trabalhista, e eu já fiz um vídeo especificamente sobre isso. Depois vou pedir para as meninas colocarem um link para vocês. É um vídeo que fala especificamente sobre a atuação do preposto, principalmente na área trabalhista. Gente, não existe audiência trabalhista sem o representante da empresa. O representante da empresa é o dono da empresa ou o preposto. Quando a gente está falando de empresas muito, muito grandes, a gente não consegue que o dono da empresa, que a pessoa que assina, vá até lá, manda o preposto. Quando a gente está falando de situações que envolvem questões, como eu vou dizer, peculiares, eu, enquanto advogada, não indico que a própria pessoa que passou por aquilo vá.
ela pode mandar um representante, que é um preposto. Esse trabalho é pago. Há uma questão de profissionalização em relação a isso. Então, uma outra coisa, você pode cobrar um valor e você pode atender só essa empresa. Você pode ser contratado por essa empresa. Existem várias possibilidades dentro disso. A gente também, dentro do jurídico interno, a gente tem os gerentes jurídicos. Assim, não vou mentir para vocês, a grande maioria exige que exista a OAB, porque são pessoas que têm que ter a prática jurídica. É sempre muito difícil você ter uma pessoa num jurídico interno muito grande que não tem a prática jurídica. A prática jurídica de audiência, de malemolência, a gente de fato adquire advogando. Eu entendo que não tem outra forma. Porém, dentro dessas possibilidades que eu falei para vocês, eu entendo que eu tenho alguns colegas, então isso é prática da vida, né? A gente vivendo, convivendo com as pessoas, que tem uma carreira muito legal como preposto, que tem uma carreira muito legal como no jurídico interno. Dentro dos escritórios existem algumas áreas específicas para pessoas que não têm a OAB, os próprios auxiliares jurídicos. É lógico que aí a gente chega numa questão financeira, né? Mas não é uma sentença de não vou conseguir ascender profissionalmente, porque você pode escolher várias outras coisas. Em algumas empresas, dentro do RH, a gente tem algumas pessoas formadas em direito, né, alguns bacharéis. Eu tenho alguns colegas, inclusive, que já trabalhavam comigo, ou alguns mentorandos, que entenderam que trabalhar dentro do RH é super mais legal do que advogar de fato. E essa questão que eu digo de advogar também é muito ampla, né? Mas não é sobre isso esse vídeo. Esse vídeo é para tranquilizá-los das possibilidades que nós temos para quem não passou ainda na prova da OAB ou para quem decidiu parar de tentar. Porém, se a sua intenção é a aprovação, você precisa se preparar. Há necessidade de uma série de situações que você precisa se colocar, os planejamentos que você precisa fazer para chegar nesse objetivo. É lógico, nós temos outros caminhos. Então, por exemplo, se o seu caminho é um caminho de concurso público, gente, vamos fazer um cursinho específico para concurso público. A gente tem ramificações e a gente tem as escolas que são especialistas em uma coisa e as que são especialistas em outras. Então, o seu caminho é ser concursado? Vamos lá, vamos procurar um curso que prepare para concursos. Vamos procurar os próximos concursos. Quando vai abrir? Por que vai abrir? Quanto tempo eu tenho que estudar para conseguir a aprovação num concurso X? Se a sua ideia é advogar, aí não tem jeito. Vai ter que estudar para a prova da OAB. Vai ter que procurar um método, um cursinho, um mentor. Vai ter que fazer isso funcionar dentro da sua realidade, da sua rotina, do seu bolso. Gente, eu sempre falo sobre isso, porque a gente tem que fazer uma equalização entre as possibilidades das pessoas, possibilidades financeiras das pessoas, de quanto ela pode investir, de quanto tempo ela tem para investir. Outra coisa, quando eu digo tempo, eu não estou dizendo de idade, eu estou dizendo de tempo, 24 horas por dia. Quanto tempo dessas 24 horas você pode dispor para estudar? Como que a gente vai organizar isso? E é aí que é a minha função, é aí que eu entro, organizando a rotina, colocando cada coisa em seu lugar, organizando o cronograma de estudo, entendendo qual a sua real dificuldade. No próximo vídeo, eu vou mostrar para vocês como se organizar para estudar e para conseguir chegar no seu objetivo. Continuem comigo, até lá!